Obrigado. Deus abençoe o nosso ajuntamento. Que seja para Ele como um perfume agradável, como um louvor que nós apresentamos. Deus abençoe esse dia para o Edson, para a Dona Isolina, para o Manel Coutinho. Deus abençoe a vida de vocês e fortaleça-lhes a fé. Vamos orar? Obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado pela graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Obrigado porque por todo esse tempo o Senhor nos tem abençoado e sustentado a vida desta igreja. Obrigado. Muito obrigado. Celebramos com gratidão o teu nome. E nesta manhã queremos ouvir o Senhor, ser direcionado pelo Senhor. Que o Senhor fale bem claro ao nosso coração. E nós te ouviremos e te obedeceremos, porque sabemos que contigo está o perdão para que te temam. Contigo está a vida abundante, a vida eterna. Está com o Senhor e nós temos o Senhor. Obrigado por isso. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, rapidamente, 2 avisos. Ontem, final da tarde, a dona Áurea, depois de um culto, ela saindo, sofreu uma queda. E nessa queda ela fraturou o fêmur. Tivemos com ela à tarde, à noite. Ela está no 309 do Santos Dumont. É debilitada por conta da saúde, por conta da idade. E eu queria que a gente orasse para Deus abençoar. Estamos aguardando o médico passar. Ele vai dar a direção para ela acerca do horário de cirurgia, de como será. Orem por ela. Tivemos com o seu Aderbal também. Ele manda um abraço para a igreja, assim como a Áurea também. A Áurea Lúcia mandou um abraço. E eu quero que os irmãos orem por eles, pela pronta recuperação deles. Tá bom? O outro aviso é que na semana anterior à passada, recebi eu estava estudando e entrou uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa, um membro da igreja que está um pouco afastado, e ele me procurou e eu fiquei feliz com a procura e respondi. E ele disse: o senhor pode me ajudar? Assim, claro que eu posso. Estou precisando de dinheiro emprestado. Assim, mas é claro, se eu não tiver eu arranjo. E eu passei, ele me deu uma conta lá, eu perguntei: é essa mesma? Ele disse: é. Eu depositei para ele lá uma quantia. Aí eu disse: gente, eu não liguei para orar. Não orei, que raio de pastor sou eu? O cara precisou de dinheiro, eu dei dinheiro, mas ele precisou de mais do que isso. Aí eu peguei e liguei para ele. Assim, liguei para a gente orar. Assim, tudo bem, pelo que o senhor quer orar? Assim, pela sua saúde, você não está no hospital? Assim, não estou no trabalho. Assim, como no trabalho? Assim, não estou no hospital. Assim, eu depositei um dinheiro para você que estava no hospital. Assim, não estou não. Estou na empresa. Aí eu vi que não era a pessoa que eu esperava ser. Aquela sensação desagradável. Não foi o dinheiro. O dinheiro é fácil. Mas o que eles deixam é pior do que o que eles levam. Aí eu fiquei conversando com a pessoa no telefone e com a outra pessoa no celular. E a pessoa com quem eu falei no celular não sabia que eu sabia. Eu então vi uma porta de evangelizar. Evangelizei, falei de Jesus, mandei alguns textos e orei com ele, escrevendo, é lógico. E deixei lá. Ele disse: vamos almoçar? Ele disse: aonde? Eu disse: aqui. Ele disse, quando ele pediu dinheiro, ele disse: o senhor quer que eu passe na igreja e pegue o dinheiro aí?
Ele disse, não precisa não, você está no hospital, me dá a conta e eu deposito. Foi mais ou menos assim. A pessoa sabia tudo de mim, sabia tudo da igreja, mas não sabia nada de Jesus. Então eu evangelizei. Eu estou contando isso apenas por um motivo, só um motivo. Vamos ficar alerta. Vamos ficar alerta. Alguém pedir dinheiro emprestado, faça o seguinte, passa por aqui. Passa aqui. Se eu dissesse para a pessoa, passa aqui, você quer que eu pegue na igreja? Se eu pudesse dizer, pega. Mas eu vi uma porta de evangelizar, de trazê-lo para mais próximo da igreja, mas o Senhor Jesus me fez entender que é Ele que faz isso e não eu. Quem aproxima as ovelhas do caminho é Ele, não sou eu. Os métodos que eu faço são falhos e dão em nada, a não ser prejuízo e sentimento de perda. E eu queria que a gente orasse para Deus nos dar discernimento, tá bom? Que a gente não caia nessas ciladas do inimigo. Tá bom? É só por isso que eu estou contando. Quero informar que o Senhor Jesus chamou a Dona Maria de Lourdes para o descanso. Damares, a nossa gratidão, porque você honrou a sua mãe até o fim. Isso é bonito. Isso deve ser copiado. Filhos que honram os seus pais o tempo inteiro, o tempo todo, que abrem mão de si em função de servir, para que os últimos dias dos pais sejam bons, agradáveis. E você fez isso. E nós, como igreja, agradecemos a Deus por sua vida. Vamos celebrar Jesus? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Aceita, bondoso Deus, o culto que nós estamos prestando ao Senhor, porque o que fazemos, fazemos por meio de teu Filho Jesus. E Ele nos deu a autoridade do uso do seu nome. E no nome dele queremos cantar louvores ao Senhor agora. Em nome dele, para a glória dele. Amém. Hino de número 610. Quero convidar o Thomas e os seus pais a que venham à frente.
da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários. Davi foi um homem muito sensível. Eu acredito que não tem como conhecer Davi e não amá-lo. Um dos homens mais extraordinários. Ele escreveu esse texto. E ele falou aqui do poder do Altíssimo, da criação do Altíssimo e da sensibilidade desse Deus Criador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Graças a Deus. Eu quero medir as palavras. Vamos orar. Vem cá, querido. Irmãos queridos, o Thomas. Ele tem uma genética brilhante. Ele tem no seu sangue uma história linda. E tem no coração dele o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que faz toda a diferença para ele. É o sangue do Cordeiro que vai garantir a entrada dele no céu. É o sangue do Cordeiro que tira as manchas e que purifica a gente. Né, Thomas? Vamos orar? Bendito Deus, obrigado por Jesus e pelo que fez Jesus em nosso lugar. Como foi a cruz em nosso lugar, como morreu a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. Aqui está o Thomas, filho dos teus filhos, e eu quero, Deus, te apresentar e pedir ao Senhor que o abençoe, que o Senhor o favoreça, dê a ele não só um crescimento saudável, mas que a vida de Jesus se manifeste na vida dele e através da vida dele para produzir outras vidas. Abençoe, ó Deus querido, grande e graciosamente. Sustente, escreva o seu nome no livro da vida e dê a ele todos os dias a tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, desculpa. Parabéns. Parabéns. Os irmãos podem sentar. Obrigado, viu? Desculpa. Acho que é a primeira vez que eu faço uma apresentação em que o pastor e o apresentado choram. Eu creio que por motivos diferentes. Mas choro é choro, né? Meus irmãos, quero convidá-los a que abram as vossas Bíblias em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1.
os 5 primeiros versículos, Atos 1, de 1 a 5. É um texto relativamente curto. Eu queria a ajuda dos irmãos para esta leitura. Ficarei na responsabilidade dos versos ímpares e a igreja em uníssonos pares. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois destes. Deus nos abençoe. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Você se sente constrangido quando em um culto se fala de dinheiro? Também não. A gratidão no meu coração por tudo que é o Senhor e por tudo que Ele fez causa em mim um desejo de me envolver mais.
Um tempo desse, o presbítero José Carlos pregou sobre o dízimo. Eu não sei quantos irmãos lembram quantas vezes aparece a palavra dinheiro ou algum assunto relacionado a dinheiro. Fiquei assustado com aquilo ali, porque eu achei que se falasse de dinheiro, mas não tanto. É mais do que fé, mais do que amor. O Senhor está trabalhando o nosso coração para que sejamos aquilo que Ele projetou que fôssemos. Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios, ele disse assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É isso que eu queria fazer hoje. Devolver os dízimos com alegria, com gratidão. Vamos nos colocar em pé. O Ministério de Louvor vai nos conduzir em louvor. E quando estivermos cantando, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas com compromisso, façam isso com alegria. Já foi proposto no coração e a gente vai então ofertar com alegria, com gratidão, sabendo que Ele é poderoso para aumentar a vossa sementeira e multiplicar os frutos da vossa justiça. É promessa. Como luzeiros do mundo, o Senhor nos levantou, como cidade elevada, Ele nos edificou, para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido, e em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa nessa manhã. Abençoe esses dízimos e ofertas que foram trazidos na Tua casa nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a cada família dessa igreja, Senhor. E nada tem faltado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, Senhor. E por isso te louvamos nessa manhã. E por isso estamos aqui, Senhor. Gratos ao Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Na presença do Senhor, nós agradecemos pelas nossas vidas, porque hoje nós nos levantamos, amém? Amém. Porque nós respiramos, porque nós temos a liberdade de estarmos na casa de Deus. Temos a liberdade neste domingo de virmos para a casa de Deus para aprender a palavra dEle. E assim transmitirmos às pessoas que ainda não o conhecem. É uma grande missão. É a missão de todos nós. Grande Senhor.
profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos com só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, nas alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos com só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, Diga ao Senhor, Ele é exaltado perante nós. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei ao Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Um dia todos nós vamos cantar esse coro. Nós vamos estar juntos. Nós vamos estar bem juntos. Porque Deus está conosco. Nossa fase aqui é apenas provisória. A nossa eternidade está lá em cima. Com Ele, o Pai. Quando a gente cantar agora a próxima música e falarmos para nós mesmos: renova-me, renova-me, renova-me de verdade. Já não queremos mais ser igual a tudo que nos deixa longe de Deus, tudo que nos deixa afastados de Deus. Renova-me de verdade. Amém? Amém.
você para cá, para que você possa falar com Ele e pedir essa renovação de verdade. Que Deus possa renovar as nossas vidas e possa nos fazer brilhar perante Deus e Jesus. Amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Senhor, nos sentimos agraciados pela Tua mão. Nos sentimos, ó Deus, próximos de Ti. E não queremos perder isso. Não queremos que o Teu Santo Espírito se afaste de nós. Queremos que o Senhor paire sobre nós o tempo inteiro. Que a Tua igreja sinta o poder das Tuas mãos. Que o mover do Teu Santo Espírito nos conduza por caminhos corretos. Sejamos cada vez mais próximos. Sejamos, Senhor, íntegros, alterados e mudados de acordo com a Tua santa vontade. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua palavra. Queremos entender a Tua palavra. Queremos agir em conformidade com o Teu querer. O nosso muito obrigado por esse momento. No nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, escrito por Lucas. Capítulo 1. Eu vou ler do verso 6 até o verso 11. Atos 1, de 6 a 11. Diz assim o texto: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por esse dia. Nós juntos podemos cantar, orar, abrir o nosso coração diante do Senhor. E agora queremos ouvir
a tua voz por meio da exposição da tua palavra, Deus. Abre a nossa mente, o nosso coração para compreendermos, para recebermos esta palavra como uma terra boa que produz muito fruto, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, é muito interessante o livro de Atos, porque Lucas está escrevendo esse livro mais ou menos por volta do ano 64, ano 63, depois de Cristo. E a história já estava acontecendo. Então Lucas está descrevendo o que aconteceu 30 anos antes, aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. E ele começa a descrever e contar essa história para nós. E Lucas tinha um propósito muito claro ao escrever o livro de Atos. Ele queria demonstrar que a obra que Jesus começou continuava por meio da igreja. Então o livro de Atos traz toda essa perspectiva de que aquilo que Jesus começou durante o tempo do ministério dele aqui na terra não terminou com a sua ressurreição e depois quando ele foi elevado às alturas, como nós lemos. Mas essa obra continuou durante aquele período e continuaria durante toda a história até a volta de Cristo. E nesse texto, então, Lucas escreve e conta o que Jesus prometeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi prometido à igreja para capacitar a igreja a pregar o Evangelho em todo o mundo, a testemunhar de Cristo em todo o mundo. Esse foi o objetivo da descida do Espírito Santo. Isso foi o que o texto diz para nós. O batismo com o Espírito Santo, a igreja recebeu o Espírito Santo a fim de testemunhar de Jesus. E é essa a ideia desse texto. E olha só como o texto se inicia. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram. Aqui nós vemos que os discípulos, provavelmente os 11, talvez alguns outros mais, porque o texto vai dizer, quando os dois varões aparecem, ele diz, homens galileus. Então, provavelmente são aqueles discípulos galileus que Jesus escolheu durante o seu ministério e que andaram com Jesus. E eles, então, perguntam para Jesus, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles tinham uma preocupação muito clara. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos uma promessa de Deus, de que ele vai enviar o seu ungido, o Messias. E esse Messias, ele é o rei que vem para inaugurar o reino de Deus, vem estabelecer o reino de Deus. Toda a figura de Israel, quando nós lemos o Antigo Testamento, é uma figura simbólica do que representava o reino de Deus na terra. A nação de Israel deveria ser uma representação visível do reino de Deus em toda a terra. É por isso que Deus pega tão pesado com a nação de Israel quando ela se afasta dos caminhos do Senhor. Porque uma vez que aquela nação se afasta, as pessoas ao redor não poderiam ter noção do que era o reino de Deus. Porque Israel era o meio pelo qual o mundo conheceria o reino de Deus. A maneira como eles viviam, a maneira como eles se comportavam, a maneira como eles pensavam, a maneira como eles cultuavam, era a expressão visível do reino de Deus. Mas Israel, como nós sabemos, falhou em cumprir isso e foi então disciplinado por Deus. Mas havia uma ideia muito clara de que o Messias viria e o Messias iria restaurar o reino que Israel deveria ter sido e não foi. Essa então era uma preocupação dos judeus. E esse é um dos motivos pelo qual os judeus não conseguem compreender o ministério de Jesus. Porque Jesus, ele, quando vem, ele faz uma mistura de duas profecias, irmãos. Ele é ao mesmo tempo o Messias, o que vem estabelecer o reino. Ele é o filho do homem, de Daniel, capítulo 10.
aquele que recebe as chaves do reino, do ancião de dias, de Deus, para governar sobre tudo. Mas ao mesmo tempo, Jesus toma para si a profecia do servo sofredor, de Isaías capítulo 53. Então, os judeus não conseguem compreender muito bem como é que isso acontece no ministério de Jesus. Eles queriam um Messias que viesse estabelecer um reino físico e colocasse Israel nas cabeças dos reinos e estabelecesse então esse reino físico de Deus. E essa era a expectativa dos judeus. Mas Jesus, durante o seu ministério, ele apresenta características do Messias, e ele de fato era o Messias, porém, essa promessa, ela é dividida em duas partes. A primeira vinda de Cristo, ela inaugura o reino de Deus na terra. O reino chegou. De fato, o reino de Deus chegou com a vinda de Jesus, a vinda do Messias. Porém, esse reino é espiritual. Esse reino acontece nos corações. Ele não é físico, ele não é visível, ele não é um terreno, não é uma terra prometida, não é geograficamente. As promessas agora se cumprem espiritualmente. É essa a ideia que o Messias vem carregando. Mas os judeus não entendiam isso. E muitos dos seus discípulos também não entendiam isso. Olha a pergunta final que eles fizeram para Jesus: Senhor, será agora o tempo que o reino vai ser estabelecido a Israel? Vai ser agora? Eles ainda estão com um olhar totalmente físico para as promessas de Deus. E Jesus fala para eles: não compete a vocês saber o tempo. Deus, pela sua exclusiva autoridade, sabe o tempo em que isso vai acontecer. Vai acontecer, irmãos. Um dia, o reino de Deus se tornará visível a todo aquele, a todos. O reino de Deus que foi inaugurado será plenamente estabelecido na segunda volta de Cristo. E aí sim, então haverá um lugar, uma terra prometida, a Nova Jerusalém. E aí sim haverá uma visão e o reino de Deus aqui. Essa é a ideia. Mas por enquanto, o reino de Deus vem, como Jesus explica em Mateus capítulo 13, como uma sementinha que vai ganhando forma, vai crescendo nos corações até que se torna uma grande árvore. Essa é a lógica do reino de Deus. É assim que ele vai sendo estabelecido. Mas os discípulos ainda não haviam compreendido isso. Eles queriam um reino físico. Eles queriam que Israel fosse recuperada como a nação principal do mundo. Eu me preocupo às vezes com alguns irmãos que têm ainda uma visão assim. Eles querem que Israel seja a principal nação do mundo. Esperam que Israel seja novamente aquela nação gloriosa. Esperam que o templo seja construído de novo. Veja, Jesus disse que ele representava o templo e que ele iria derrubar aquele templo e reconstruir em 3 dias. Não podemos ficar esperando, observando e esperando um reino físico, irmãos, sendo que o reino de Deus já veio na pessoa de Jesus. E esse reino, ele é, por enquanto, espiritual nos nossos corações. É isso que Jesus está mostrando aqui nesse texto. E olha só, em vez de ficar observando o reino físico, querendo que Israel governe de novo sobre a terra, o que é que deve acontecer? Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus então fala para eles: não é assim que o reino vai ser estabelecido. Não é por mãos humanas, não é um reino físico, não é um reino político. Eu estou estabelecendo o reino a partir da pregação do Evangelho. E isso aqui é muito importante que a gente entenda, irmãos.
o reino de Deus não virá por outra coisa que não a pregação do Evangelho. Não é uma ação política, não é uma ação social que vai trazer o reino de Deus. E isso aqui é muito sério para nós, porque o reino de Deus simboliza, irmãos, um tempo de justiça, de paz, um tempo de prosperidade. Essa ideia que o reino de Deus vem trazendo, essa ideia. Só que nós não vamos conseguir isto. Nós não conseguiremos isto com políticas públicas. Engana-se quem pensa. Nós não vamos conseguir isto, irmãos, com atividades sociais, engajamento social. Isso tudo é muito bom. É muito bom se engajar socialmente. É muito bom que um crente se envolva corretamente na política. É muito bom. É muito bom. Mas o reino de Deus não vem por mãos humanas. O reino de Deus vem pela pregação do Evangelho. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então vocês serão minhas testemunhas. Essa é a ideia. O reino de Deus vem pelo testemunho de Cristo. É isso que Jesus nos ensina aqui nesse texto. Então, ele nos capacita com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre a igreja para capacitar a igreja, a fim de testemunhar do Filho. E esse é o papel do Espírito Santo. Aqui, irmãos, nós também já temos um ensinamento a respeito do ministério do Espírito Santo. Há muita confusão nos nossos dias sobre o Espírito Santo. Por um lado, havia aqueles que quase não falavam do Espírito Santo. Aqueles que quase nem achavam que o Espírito Santo é Deus. Aí, em reação a isso, vem um grupo que só fala do Espírito Santo. E é o Espírito Santo em tudo. Mas nós devemos observar as Escrituras. A Escritura mostra que a função do Espírito, a obra do Espírito, é testemunhar do Filho. Quando há manifestação do Espírito Santo, há testemunho do Filho. Não há obra do Espírito Santo que não testemunhe do Filho. Então veja, se há um mover do Espírito Santo, o Filho está sendo testemunhado. Os apóstolos, os discípulos, quando nós lemos o livro de Atos, fizeram coisas extraordinárias, irmãos. Curas, milagres, prodígios. Mas para quê? Para que o Filho fosse conhecido. É essa a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não fica agindo por aí por qualquer motivo. O Espírito Santo age para testemunhar do Filho. É para isso que ele veio. Jesus prometeu aos seus discípulos que ele enviaria o Consolador. E esse Consolador testemunharia a respeito dele. Aqui em Atos 1:8 diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas para que é o poder do Espírito Santo? Para sermos testemunhas. Sermos testemunhas de Cristo em toda a terra. É isso que nós precisamos buscar, irmãos. Poder do Espírito Santo para testemunhar. Poder do Espírito Santo para moldar o caráter de Cristo em nós. O poder do Espírito Santo. É isso. É isso. Agora, há um grande desafio no testemunho. Porque o texto diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, tanto na Judéia como em Samaria e até os confins da terra. Olha como é abrangente a missão. Nós recebemos uma missão que é tanto em Jerusalém, vamos pensar em termos Jerusalém como se fosse aqui, Judéia e Samaria como se fosse ali, e os confins da terra como se fosse além. Então a nossa missão é aqui, testemunhar de Jesus aqui, testemunhar de Jesus ali, testemunhar de Jesus além.
mas é tanto aqui, como ali, como além. Se nós, então, vamos pensar como igreja, se nós testemunhamos de Jesus apenas aqui, a nossa missão está incompleta. Se testemunhamos de Jesus apenas ali, a nossa missão está incompleta. Se testemunhamos de Jesus aqui e ali, a nossa missão ainda está incompleta. Nós precisamos testemunhar de Jesus aqui, ali e além. É essa a missão. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, até os confins da terra. Essa é a ideia, irmãos. Então a missão é abrangente. O testemunho de Cristo é até os confins da terra. Isso tem algumas implicações para nós. A maneira como nós fazemos missão como igreja. A maneira como nós nos envolvemos com missão. Às vezes, a gente pensa assim: por que a gente tem que investir em missionários lá na China, se aqui tem tanta necessidade? Já pararam para pensar nisso? Por que a gente investe em missionários lá no Oriente Médio, se aqui tem tanta necessidade? Olha ao nosso redor, quanta porta para pregar o Evangelho. Por que a gente tem que plantar igrejas em outros lugares? Por que a nossa igreja tem congregações distantes? Não era mais fácil abrir congregações aqui? Por quê? Porque, irmãos, a missão é aqui, ali e além. É tanto aqui como ali como além. Nós não podemos abrir mão do além por causa daqui. Nós não podemos abrir mão daqui por causa dali. A missão tem que ser integral nesse sentido. É por isso, irmãos, que nós investimos. É por isso que nós enviamos missionários. É por isso que a igreja se envolve, abre igrejas em lugares distantes. Porque essa é a ordem de Jesus. E isso é maravilhoso, irmãos. Porque é mais fácil nós investirmos aqui. Nós estamos vendo o resultado. Nós estamos vendo o Senhor agir, é tão bom. Nós ganhamos quando investimos aqui, não é isso? Mas quando nós investimos ali e além, só quem ganha é o reino de Deus. Nós não ganhamos. Eu quero dar um exemplo para os irmãos. Quando dentro da igreja se levanta alguém para ser missionário, pastor, enfim, e você vê, poxa, aquela pessoa é tão ativa na igreja, ela serve tanto na igreja, e a igreja vai perder essa pessoa? Vai perdê-la. Mas ela vai perdê-la para que o reino ganhe. Para que o reino ganhe. E olha só como funciona. Quando a igreja faz isso, Deus manda outros, que outros perderam para que nós ganhássemos. É assim que funciona o reino de Deus, irmãos. Veja, atualmente, os pastores dessa igreja são o pastor Waldenberg e eu. Nenhum de nós é daqui. As nossas igrejas nos perderam. Mas vocês ganharam. Não sei se ganharam muita coisa, mas vocês ganharam. Mas é a lógica do reino. É essa, irmãos. Nós damos e recebemos. Por isso a missão é bonita. Por isso investir onde nós não vemos é nobre. Porque nós temos que ter uma visão do reino. O reino é maior do que a nossa igreja. O reino é maior do que a nossa denominação. O reino de Deus é maior, irmãos. Por isso a missão é abrangente. Vale a pena investir aqui, vale a pena investir ali, vale a pena investir além. Vale a pena. Porque Jesus enviou o seu Espírito para nos capacitar a isso. E tem dado certo. E tem dado certo. Os gentios têm conhecido a Jesus. Nós somos prova disso. Nós somos gentios. Nós não nascemos na família de Israel.
o Israel físico, mas sabemos que somos o Israel espiritual de Deus. Mas o texto continua. Enquanto Jesus falava isso, ele começou a subir aos céus, ser levado às alturas. E os discípulos olhando aquela cena, sem saber direito o que estava acontecendo, olhando Jesus subir, pensa que cena maravilhosa, irmãos. Jesus subindo e sendo coberto pelas nuvens. Que cena incrível. Eu gosto de levar a ceia na casa da dona Ondina. E várias vezes que eu levei a ceia para ela, ela fala a mesma coisa. Ela diz: eu queria viver nos tempos de Jesus. Eu queria ver Jesus. Como é incrível ver Jesus. Eu queria tanto ter vivido nos tempos de Jesus. Essa cena, imagine, vendo Jesus subindo, sendo levado às alturas, irmãos. Que coisa maravilhosa. E nós só podemos ver isso pela fé hoje. Mas os discípulos viram Jesus subindo. E aí aparecem então 2 varões, provavelmente 2 anjos, vestidos de branco. O texto diz varões. E diz para eles: por que vocês estão olhando? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Então nós temos nesse texto Jesus colocando no lugar a ideia do reino. O reino não é só para Israel, o reino é para o mundo todo. Jesus está mostrando para eles isso. Jesus está mostrando a mensagem que deve ser proclamada, isto é, o testemunho de Cristo, quem Ele é e o que Ele fez. É isso que salva uma pessoa. É isso que nós devemos testemunhar. Quem Jesus é e o que Ele fez por nós. E agora nós temos uma esperança, uma expectativa do retorno do Rei do Reino. Do mesmo jeito que Ele subiu, Ele vai voltar. Já pararam para pensar? Se nós estivermos vivos na volta de Cristo, nós vamos ver algo parecido com o que os discípulos viram enquanto Jesus subia. Será que nós veremos? Eu quero ver. Mas a promessa é certa. Ele voltará do mesmo jeito que subiu. Não é uma volta invisível, irmãos. Não é. Imagine só. Alguém chega para você: Jesus já voltou e a gente ficou. Como assim Jesus voltou e a gente ficou? Eu não vi. E a Bíblia diz que nós veremos o Senhor Jesus voltar. Nós o veremos do mesmo jeito que os discípulos o viram subir. Nós o veremos. Não há isso, irmãos, uma vinda invisível de Cristo. Não. Nós o veremos. Aqueles que estiverem vivos verão Jesus descer dos céus. E nesse momento, e aí não é o nosso assunto aqui, mas nós seremos também arrebatados e nos encontraremos com Jesus. E os mortos vão ressuscitar. Que cena incrível. A missão, ela olha para o passado, para aquilo que Jesus fez. Mas ela olha para o futuro, aguardando o retorno do Rei do Reino. É assim, irmãos. É assim que se faz missão. Olhando para o passado, aplicando a verdade ao presente, a salvação. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocar o nome do Senhor Jesus, você será salvo. Hoje mesmo, se você fizer isso, você será salvo. Porque há uma promessa. Mas há uma promessa de que Ele irá voltar também. É tão gostoso pensar sobre a volta de Cristo. É tão bom cantar sobre a volta de Cristo. Tem várias canções, eu gosto de uma, se os irmãos se lembrarem, cantem comigo. Então se verá o Filho do Homem
vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Vai ser assim, irmãos. Vai ser assim. Quem sabe não será hoje. Enquanto isso, nós continuaremos proclamando esse evangelho em toda a terra. É para isso que nós como igreja estamos aqui. Para isso que você foi chamado por Deus. Há muitos chamados na Bíblia. Chamado da salvação é o primeiro, mais importante. Mas segundo, o chamado da missão. O chamado da missão. Eu brinco. Nós precisamos nos converter primeiro a Jesus. Depois nós precisamos nos converter à missão. Quando nós nos convertemos, nós entendemos quem Jesus é. Agora nós precisamos entender o que Ele espera de nós. O que Ele espera de nós. O quanto você tem investido a sua vida na missão. Eu estou aqui há 3 anos na nossa igreja. Tenho visto a nossa igreja se envolver com missão. Mas eu tenho um sonho ainda, de ver a nossa igreja enviando pessoas para a missão. Quem sabe, um de vocês não será chamado para proclamar esse evangelho ali ou além. E nós como igreja vamos abençoar e vamos te enviar para isso. Essa é a missão da igreja. Eu tenho um sonho de ver isso acontecendo aqui, irmãos. O quanto você tem se envolvido com a missão. O quanto você tem participado da obra do Senhor. Contribuído, orado, sim, buscado informação. O que você tem feito para participar dessa obra que o Senhor tem feito em toda a terra por meio da sua igreja, pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra tão boa para nós, que sejamos encorajados, animados pelo evangelho, aquilo que o Senhor já fez, pela promessa da tua volta, aquilo que o Senhor fará, e que isso nos motive, nos leve à missão, nos faça sair, nos tire da zona de conforto, para que o teu nome seja glorificado por todos os povos da terra. É o nosso desejo e é o desejo do Senhor. Usa a nossa igreja, levanta, Senhor, trabalhadores no nosso meio. Nós queremos enviar, nós queremos servir. Levanta-nos para isso, Senhor. Oramos confiantes que essa oração é uma oração que agrada o Senhor. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Vamos colocar em pé, meus irmãos. Graças a Deus pela palavra de Deus, que por seu Espírito nos desafia a investir no reino, pois essa é a vontade do Rei, nosso Rei. Obrigado por sua presença, muito obrigado. Deus o abençoe. Em seguida a escola nós teremos, em seguida ao culto teremos a escola. E você está convidado para participar. À noite queremos celebrar o Senhor Jesus num culto a Ele. Às 19h15 e vocês estão carinhosamente convidados para isso. Venha cultuar Jesus aqui, hoje. Queremos, mais uma vez, agradecer a Deus pela vida dos irmãos e rogar que Deus vos abençoe e vos direcione para investir na obra dele, aqui, ali e além, tá bom? Pastor Aguinaldo esteve aqui ontem para celebrar um casamento, ele e a Delma, e deixou um agradável abraço para toda a igreja. Receba um abraço do pastor Aguinaldo e da Delma, tá bom? Senhor, obrigado. Obrigado mesmo. Porque o Senhor outra vez nos desafiou a sair e a obedecer. Queremos fazer isso sim, ó Deus. Queremos começar hoje. Portanto, nos use como instrumento em tuas mãos, para que a obra que o Senhor confiou a nós seja desenvolvida com alegria, com gratidão, com as forças que o Senhor nos deu. Abençoe este povo, abençoe a escola que começa, abençoe sim, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e o Senhor te proteja e te use na obra que você aceitou desenvolver. E que Ele te capacite para toda esta obra. E que nisso o nome dEle seja glorificado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e a mediação do Espírito Santo e o seu consolo, seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a esperada volta de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.